Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É com alegria que estamos chegando até você com mais um programa. Nós estamos concluindo hoje uma série de mensagens cujo título Tempos Difíceis. E hoje eu quero estar pensando com você sobre dois tipos de pessoas irreverentes e os amigos dos prazeres. Mas antes da nossa meditação, eu quero lembrar que todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos o culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, ou então na quarta-feira à tarde, às 15 horas, na tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos em células, no sábado às 19h30 nós reunimos nos grupos familiares, no culto de louvor a Deus, e no domingo de manhã às 9 horas o culto de ensino da palavra de Deus e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu estou hoje concluindo essa série de mensagens cujo título Tempos Difíceis, e os pecados que eu quero abordar aqui de reverência e de pessoas amigas dos prazeres mais do que amigas de Deus. Então, Paulo, ao escrever a Timóteo, ele falou do grande escala de pessoas que haveria nos últimos tempos, que entraria pelo caminho totalmente contrário ao temor de Deus, ao servir a Deus. E ele enumera aqui pessoas atrevidas, pessoas jacciosas, pessoas irreverentes, blasfemadores. E hoje eu quero estar concluindo pensando aqui em dois tipos de pessoas. Dos irreverentes, das pessoas que são amantes, amigos dos prazeres. E eu quero ler o texto que estamos usando como base desta nossa reflexão, que encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas e carregam em cativa mulherinhas, sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós estamos meditando sobre essa grande escala, essa grande demandada das pessoas que nos últimos tempos haveriam de afastar do caminho da retidão, do bem, daquilo que é nobre, daquilo que é justo, daquilo que é de louvor, para desviar dos propósitos. Paulo escreve a Timóteo e fala assim: olha, persiste pregando, anda pelo caminho da justiça, da piedade, não desista, pregue, quer oportuno, quer inoportuno, mas anuncie, porque Deus haverá de julgar o homem, Deus haverá de trazer à baila, e isto é um prenúncio da volta do Senhor Jesus, porque isso revela que aquilo que está escrito na palavra é verdade. Se essas coisas não estivessem acontecendo, nós poderíamos duvidar, porque os profetas disseram que nos últimos dias haveriam esse tipo de pessoa. Por isso que eu estou aqui, para dizer a você, você que ama a verdade, ama o bem, não desista, porque o Senhor já nos preveniu contra esse tipo de pessoa. Compete a mim e a você seguir o caminho da justiça e da retidão. Então eu quero pensar hoje sobre esses dois tipos de pessoa, que é o irreverente. O que seria essa pessoa irreverente? Aquela pessoa que vive abertamente no pecado, deliberadamente, um libertino, uma pessoa sem pudor, uma pessoa que perdeu a vergonha.
Aquilo que é vergonhoso, ela não tem vergonha. E aquilo que ela deveria ter vergonha, ela não tem. Vou dar um exemplo para você. A pessoa andar descomposta. Eu vou dar um exemplo aqui das vestes. Ela anda descomposta. Mas se dar para ela umas vestes bem comportada, ela tem vergonha. Tem vergonha do seu grupo que vai criticá-la. Tem vergonha daquele meio que ela vive. Por exemplo, uma pessoa não deveria ter nenhuma vergonha de andar com as Sagradas Escrituras na mão de um lado para o outro, porque este livro ensina a verdade. Mas se for para algumas pessoas andar com esse livro na mão, ela tem vergonha. Mas se for para ela andar com droga, fumando droga pela rua fora, se for para ela andar com a bebida na mão, isso ela não tem vergonha. Paulo escreve sobre isso. E ele está falando desse tipo de pessoa atrevida, dessa pessoa sem pudor. E isso é um prenúncio de que Jesus está voltando, esse tipo de pessoa ia aumentar em grande escala. Eu quero te contar algo que eu vi. Certa vez eu passei lá na Praça da Estação e tinha lá um grupo de jovens. E eles formaram duas filas, assim, e passavam os jovens no meio. E eles xingavam, eles falavam aqueles nomes horrorosos para a pessoa, xingava a mãe, xingava o pai, e xingava daqueles nomes que não vale a pena nem aqui mencionar. E a pessoa ria, achava graça. Olha que contradição do bom senso. Porque antes, não muito tempo atrás, quando alguém xingasse a mãe da pessoa, ela se sentia tão desonrada que ela ia para um duelo. Isso é um desaforo, isso é um desafeto. Mas hoje, olha que cúmulo. Então, Paulo estava dizendo para Timóteo, olha, nos últimos dias haverão esse tipo de pessoa irreverente, pessoa atrevida, pessoa libertina, pessoa que perdeu a vergonha, cujo objetivo dessa pessoa é ostentação, é ser vista. E nós vemos como as pessoas se expõem, tudo em troca de fama de um minuto, de visibilidade de um dia. Isso mostra que estamos caminhando para a reta final. É isso que Paulo escreve a Timóteo: não desista, não recua, mostra a sua posição. Há um Deus Todo-Poderoso que ele vai pedir conta desse tipo, não só desse tipo, mas de todos. E aí é colocado na balança. Então, nos últimos dias haveria essas pessoas irreverentes. Aliás, há muito louvor. Essas pessoas, na mídia, elas são muito aplaudidas, elas recebem os seus aplausos. Mas uma pessoa de bem... Agora, um outro pecado que eu estou aqui também pensando, aquelas pessoas que têm amigos dos prazeres. Paulo fala assim, olha, vai crescer muito o número de pessoas desse jeito. Elas vão viver em torno do seu prazer. Pessoa que adora, pessoa que quer ser adorada, pessoa que, a egolatria, a ostentação, é o verdadeiro narcisista. Então, essa corrida desenfreada em busca do prazer imediato. Estas pessoas aumentou o número, é grande escala. Aliás, nós temos hoje nas mídias convencionais, não estou falando das virtuais, as outras alternativas, mas programas que se ocupam em difamar, de expor a esse tipo de coisa. Isso é uma vexação, isso é uma vergonha, mas são pessoas. E elas acham que estão por cima, mas haverá um juízo, um julgamento, e esse dia não está muito longe. Então, nessa corrida aí, vive a busca do prazer, nós temos aí o pecado contra a família, nós temos essas pessoas desobedientes aos pais, pessoas desafeiçoadas. É o que o texto diz aqui
que nos últimos dias haveriam esse tipo de pessoa, que elas aparentam piedade, têm forma de piedade, mas ela nega a eficácia. No verso aqui diz assim: desobediente aos pais, ingratos, irreverentes. Então esse tipo de pessoa aumentou, não aumentou e vai aumentar. Quanto mais nós caminharmos para a reta final, não nutre a ilusão de que esse mundo vai melhorar nesse aspecto. Pode melhorar em termos tecnológicos, mas a moralidade não vai, é o que a Bíblia prevê. E se mudasse, nós não teríamos, a Bíblia não seria verdade, mas a Bíblia afirma. E não é um profeta, mas todos os profetas nos dão conta. O próprio Senhor Jesus disse que por aumentar o pecado, o amor de muito esfriaria. Você que está me assistindo, você precisa de atentar para isso. Não desista da retidão, porque há aqueles que enveredam por este caminho. A demandada para este caminho que nós falamos aqui. Inúmeras pessoas estão correndo para este caminho, e eu quero desafiar a você, tal qual Paulo desafiou o seu aluno Timóteo, dizendo: olha, fica firme, seja firme, mantenha a posição, mantenha a firmeza, porque há uma recompensa da justiça, do amor, da retidão, da santidade, da piedade. E eu estou aqui para pontuar com você que esses tempos difíceis, eles anunciam que tudo aquilo que os profetas falaram, que o Senhor Jesus falou, é verdade e está cumprindo literalmente. E se Ele falou que vai cumprir, então cabe a mim e a você pautar a minha vida nos caminhos de Deus, ter uma vida santa, reta, porque um dia Ele haverá de manifestar e buscar o seu povo, um povo zeloso e de boas obras, como Ele disse. Eu tenho reafirmado essa expressão aqui reiteradamente, um povo zeloso e de boas obras, que Ele vai buscar para estar junto dEle. E essas pessoas terão também o seu destino, junto daquele que é o lado da esquina, que é o inimigo, o adversário. Pai Santo, eu me dirijo a Ti em oração, dando graças ao Senhor, porque todas essas coisas não são surpresa para nós. Antes, nós reconhecemos que Tua palavra é a verdade, e ela é reta, ela nos certificou destas tendência nos últimos tempos. E eu quero agradecer o Senhor pelo acesso à Tua palavra, e que este telespectador seja alcançado pela Tua palavra e molda a sua vida segundo o padrão do Senhor. É o meu pedido em Cristo Jesus, o Senhor, nesse instante. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final. Eu aguardo você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.